Antes de começar aqui o nosso episódio, gostaria de lembrar você, engenheiro de projetos, da nossa Masterclass exclusiva. Você gostaria de evitar erros comuns que levam os projetos ao fracasso? Como seria a sua carreira se você tivesse um método comprovado que leva projetos ao sucesso? Então venha para a nossa Masterclass, onde você vai aprender a aplicar a metodologia FEL e transformar os seus projetos em sucesso. Te vejo lá! Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Estamos aqui iniciando mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do Seminário Internacional de Gestão de Projetos do PMI São Paulo. Essa série, com apoio da Planisware e da Prosperi, vai trazer novas entrevistas. Vamos falar aqui com ilustres convidados. Então eu espero que você acompanhe aqui toda essa série, mais uma no Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Seguindo nossa série de conversas aqui no Seminário Internacional do PMI São Paulo, com apoio da Planisware e da Prosperi, nós vamos conversar sobre os benefícios do uso da tecnologia para a gestão de projetos, programas e portfólio, especificamente falando dos benefícios do uso do Planisware para projetos, para empresas, e eu estou aqui com dois convidados da ADM do Brasil, o Daniel Fontes, que é líder Latam do PMO de Global Technology, e o André Bernardes, que é gerente de projetos Latam de Global Technology. Daniel, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conhecendo e tendo mais proximidade com a Planisware, né, aqui no Brasil. É uma empresa americana, a gente tem já bastante contato via os Estados Unidos. Tem sido um evento bem interessante, conectar com pessoas, conhecer e bastante aprendizado. Estou bem ansioso para as próximas apresentações, próximas palestras. Bacana, o evento está só começando, tem muita coisa boa para vir por aí. André, prazer te conhecer aqui também no Capital Projects Podcast, seja bem-vindo. Prazer é meu, agradeço a oportunidade. A ideia é aproveitar ao máximo esses 2 dias do evento, como já foi comentado na abertura, fazer bastante networking, conhecer de novas ferramentas. Felizmente a gente já conhece um pouco do Planisware e vamos tentar explicar um pouquinho de como é que a gente usa no nosso dia a dia para ajudar no nosso trabalho. Excelente. Daniel, conta um pouquinho para a gente a atuação da ADM do Brasil e o que está embaixo do teu guarda-chuva de responsabilidades, vamos chamar assim, para o público conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá. A ADM do Brasil, ela tem alguns segmentos de atuação, né, do negócio ADM. A gente tem o negócio de Ag Services e Oilseeds. A gente tem trabalho o processo de, basicamente, trade de soja, e tem os industrializados, como óleo de soja também. A gente tem a parte de Human Nutrition, né, que aí entra a parte de flavors, sabores, né, a confecção de sabores, né, entre outros. E temos a parte de Animal Nutrition, que aí entra desde a parte de pet até rações, né, para gado, para criação de gado, criação para piscicultura, inclusive, também. É bem abrangente. O mais forte, o mercado mais forte da ADM no Brasil acaba sendo, claro, o que a gente chama de S&O, Ag Services e Oilseeds, que é o trade de soja, principalmente. A nossa equipe aqui, a gente chama de Global Technology, né, GT, e mais especificamente o PMO de Global Technology, né, que é a área que a gente trabalha aqui na ADM do Brasil, a gente tem foco em projetos dos mais diversos tipos, desde projetos que a gente chama de MED-AV, que é basicamente o M&A, né, Mergers, Acquisitions, Divestitures e Joint Ventures, até projetos de compliance, projetos de business, efetivamente, que a gente chama de produtividade, e a nossa equipe apoia e utiliza o gerenciamento de projetos dentro do Planisware para a execução de todas essas iniciativas internas da ADM, com foco maior em tecnologia, porém temos projetos que vão muito além da tecnologia, como engenharia, né, serviços de elétrica, né, que o meu amigo André até pode entrar um pouco mais no detalhe. Excelente. André, conta um pouquinho para nós então, né, o tipo de projeto que você normalmente lidera e que desafios estão hoje na sua pauta. Sim. Atualmente eu estou trabalhando com 2 projetos, um deles é nessa área de aquisições, que o Daniel comentou, e o segundo tem mais a ver com o business, com a operação.
Então, é um projeto onde a gente implementa um sistema desenvolvido internamente para controlar a logística dos caminhões dentro das nossas plantas, dentro das nossas unidades. Então, desde a chegada do caminhão, a gente tem que fazer um tracking por tipo de produto, por onde que esse caminhão tem que passar, quais os checkpoints que ele tem que cumprir, se ele não pode atravessar os checkpoints, ou seja, ele não pode primeiro descarregar antes de pesar, por exemplo, tem que primeiro pesar. Então, o sistema ele faz todo esse tracking interno dentro das nossas unidades, essa logística, para garantir que o caminhão seguiu todo o processo que tinha que seguir. O segundo é um pouco mais desafiador, porque é uma aquisição. Então, a ADM adquiriu a Neovia, uma empresa também bastante conhecida no mercado, que a ADM adquiriu já tem alguns anos, e esse projeto trata de integrar tudo que a gente tem na Neovia relacionado a TI, OT, segurança patrimonial, com os padrões ADM. Trazer para a rede ADM, padrões de security, padrões de sistemas, padrões de máquina. Então, é um projeto bem desafiador, porque ele é bem grande. Dentro desse projeto, a gente acaba desenvolvendo vários subprojetos. Então, OT é uma peça, segurança patrimonial é outra, TI sistemas é outra, TI infraestrutura é outra, mas acaba tudo dentro do mesmo guarda-chuva de um projeto de migração de uma empresa adquirida. E a gente faz todo esse gerenciamento hoje já usando o Planisware. Bacana. E eu imagino o tamanho do desafio, porque a hora que você adquire uma outra empresa e vai integrar essa operação, você tem um mundo de coisas ali. Primeiro, a integridade e qualidade dos dados que você vai puxar para dentro. Segundo, a integração com as mais diversas ferramentas que você tinha na empresa adquirida e que você tem hoje internamente. Mas o projeto envolvendo uma série de stakeholders, porque tem logística, tem operação, tem comercial, tem tecnologia, tem segurança e uma série de outros pontos. Então, como é que vocês conseguem trazer essa complexidade para dentro de um plano gerenciável, envolvendo o time, envolvendo as áreas, para poder fazer essa virada? Porque a gente vê no mercado o quanto é difícil fazer esse tipo de trabalho e o quanto você está ali suscetível a problemas que fazem com que as empresas demorem mais tempo para poder absorver aquele valor que foi adquirido. Então, na visão de vocês, assim, onde é que estão os maiores desafios e como é que vocês têm lidado com eles para que o projeto corra o mais próximo possível do esperado? Vou comentar primeiro, então. Um dos primeiros pontos que a gente faz é fazer um bom discovery. A gente chama da fase 1 do nosso projeto, um discovery. Então, ir até os negócios, até as unidades, entender todo o escopo do que a gente vai ter que migrar e depois a gente consegue separar isso por fase, de forma que você não pare nada. Como foi comentado aqui na palestra de abertura do evento, trocar o pneu com o carro andando. A gente não pode parar uma fábrica para migrar, a gente não pode desligar uma rede para implantar uma outra. Então, você tem que fazer um bom discovery, um bom levantamento, para entender todo o seu escopo num nível de detalhe bem aprofundado, e depois você consegue fasear isso para não ter impacto para o negócio, que é o mais importante, manter sempre o business rodando, senão não tem dinheiro nem para tocar o projeto. É verdade. Eu imagino o nível de pressão também, porque a expectativa é sempre muito alta. É como se virar uma chave. Não, eu adquiri, então a partir de 1º de janeiro eu já estou faturando aqui, já está tudo certo. Exato. Só que a gente também não pode chegar numa empresa adquirida mudando tudo, porque você tem valores lá que podem te servir. Então, por isso que é muito importante o Discovery, para você entender como é que aquele business já rodava, como é que aquele business já dava lucro, e você não perder isso na hora da migração. Então, você tem que implantar a sua metodologia, os seus standards, mas sem desperdiçar algo que tenha lá na empresa adquirida que possa te agregar valor também. Perfeito. Eu resumiria, de certa forma, evitar a disrupção do negócio. E eu acho que o maior desafio de todos, se eu puder resumir em uma frase, é a mudança cultural. Isso vale não só para aquisições, para fusões e aquisições, mas mesmo para novas soluções, novas integrações, novas formas de fazer negócio. Nós temos projetos onde a gente vincula ou se conecta com startups, então tem um mindset muito diferente. De novo, tudo isso é controlado nas grandes vantagens que a gente tem, a padronização que a gente consegue nesse gerenciamento de projetos usando o Planisware. Fica uma identidade visual, uma linguagem universal e utilizada globalmente. Então, inclusive até os nossos parceiros se acostumam com esse tipo de visibilidade, os nossos parceiros internos, né, seja negócio, né? E isso ajuda bastante na promoção da mudança cultural, porque eles já têm algo familiar, eles se familiarizam com os nossos ritos de projeto, né, com os nossos reis de projeto, utilizando dentro do Planisware. O outro desafio é a gestão da expectativa, né? Ou seja, entregar no prazo, né?
E isso é uma jornada que a gente tem tido interna, que o Planisware nos ajuda muito com isso e a gente espera conseguir extrair muito mais no próximo ano, né? Com indicadores adicionais dentro do Planisware. Mas o grande desafio é a gente conseguir fazer a gestão dessa expectativa de entrega, né? Existe muito uma expectativa de entregar na data ou no dia prometido. E trazer efetivamente essa mudança cultural de que, poxa, planejar é administrar, né, dentro de uma margem de erro e conseguir fazer a gestão dessa expectativa é um dos maiores desafios e a gente vê a padronização que uma ferramenta de PPM, como o Planisware traz, é exatamente uma aliada nessa nossa jornada. Pois é. E como conseguir trazer isso de maneira estruturada para você conseguir ter o máximo de uso da ferramenta? Porque a gente vê tanta barreira por aí, dizer, poxa, mas o sistema engessa, porque nem todo mundo gosta de colocar informação. Mas se tratando de uma empresa global que vai trazer, incorporar novas operações, ou seja, você ter uma base unificada e confiável de informação para projeto, é crucial para dar qualquer passo ali dentro do dia a dia daquela aquisição, né? De absorver aquela nova operação. Como é que vocês enxergam isso, assim, os benefícios de você ter um sistema que é completo e confiável para que você possa tratar a informação e nessa questão cultural de como trazer as pessoas que precisam ter interface do sistema a fazer de fato um bom uso, entendendo que aquilo é fundamental para o sucesso do projeto? Eu costumo dizer que o Planisware é o nosso ERP de projetos. E tendo as informações de projetos numa base única, lembrando que nós ainda não temos tudo numa base única no Planisware, é uma jornada, né? Só o sistema, não importa qual seja, não resolve, é o que a gente faz e como a gente utiliza ele, então existe, claro, um aprendizado, uma evolução contínua nisso, mas as informações que nós temos no Planisware são visivelmente mais simples de comunicar ou da gente conseguir tratar, trazer, reportar e mostrar a realidade, né, do que está efetivamente ocorrendo, né? A gente fala aqui contra fatos, números, né? Não tem tantos argumentos, ou melhor, os números falam por si só, né? Da melhor forma. Então, ter isso de uma forma centralizada nos permite, inclusive, começar a pensar em correlação de informações, ou seja, aconteceu isso, por que aconteceu isso, com aquilo. Agora, com o potencial que, inclusive, o Planisware aqui vai apresentar, né? A gente vai conversar um pouco sobre AI, né? Do que existe de inteligência artificial. As correlações eu vejo como algo que a gente conseguiria, no futuro, ganhar muito valor, ou seja, entender como a gente conseguiria antever problemas de projeto até, ou mitigar problemas crônicos, né? Entender uma correlação, de repente descobrir que nós precisamos melhorar ou tratar um processo, ter maior proximidade de alguma outra área, que temos vários parceiros, né? O projeto não fazemos sozinho, fazemos em equipe, com muita gente, e esse é o grande desafio. E como é que funciona a parte de integração de informações, assim? Porque uma grande vantagem do sistema é você conseguir ter informações ali de prazo, de custo, de risco, de escopo, etc. Coisa que, para muitas soluções de mercado, você vai buscar e ainda você depende de integrar bases diferentes e aí você tem problema, tem inconsistência, tem erro, etc. Como é que é no dia a dia fazer essa integração de informações dentro do projeto? Fica muito mais fácil. E um ponto bem positivo que eu vejo é justamente que a gente acaba tendo uma base de conhecimento mais fácil de ser acessada. Porque a gente fala muito de lições aprendidas no gerenciamento de projeto, mas lições aprendidas acaba sendo uma coisa que se perde quando você tem os projetos espalhados, sendo gerenciados em ferramentas diferentes, por equipes diferentes. No caso da DM, a complexidade que a gente tem é uma empresa global, com várias torres de negócio, como você disse, muitos stakeholders envolvidos, muitas áreas de negócio diferentes. Então, o Planisware também acaba atuando como uma base de conhecimento unificada e uma base de lições aprendidas muito importante. A gente acaba no dia a dia descobrindo o processo da nossa empresa, que às vezes você estimava só por superficial, conversando com as pessoas, há quanto tempo você leva para fazer tal atividade? Normalmente 30 dias. Quando a gente passa por isso no nosso cronograma e todo mundo que gerencia projeto põe no mesmo a ferramenta, você começa a perceber que tem um desvio grande, que aqueles 30 dias não são, na verdade, na maioria das vezes são 45. Então você acaba percebendo isso e podendo replicar e já levar isso como lição aprendida para os próximos projetos que você vai usar na mesma ferramenta. Esse é um ganho que a gente traz, porque essa transformação cultural que a gente comentou está acontecendo no nosso PMO também.
quando você vem implantar uma ferramenta nova, como você mencionou, tem barreiras, as pessoas estão mais acostumadas com outras ferramentas, trazem experiências de outras empresas. Então, até você mostrar as vantagens da ferramenta que a empresa adquiriu, adotou e que estão apresentando melhorias, você precisa convencer as pessoas a fazer todo mundo usar. Mas aí você começa a enxergar esse tipo de ganho que eu comentei, da base de conhecimento, de lições aprendidas, e já aplicar isso nos projetos que vão vir depois, que estão se iniciando. E por ser uma ferramenta global, eu imagino que a parte de reporting, principalmente para fora, fica facilitada, né? O reporting dentro do Planuser, eu confesso que eu acredito que a gente utilize muito pouco o reporting dentro do Planuser, mas é algo que a gente está virando muito forte o foco para isso. Mas é aquilo que eu comentei. Acho que o primeiro passo é a gente ter um processo bem definido, que não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro que vai estar correto, é uma evolução constante. Então é ter um ponto de partida, que eu quero dizer, né, um processo como ponto de partida, uma definição melhor que a gente conhece, né, o que a gente pode estimar neste momento, e a partir daí começar a ter essas informações, ter essas informações geradas e mantidas dentro da mesma base, que, como eu disse, nós ainda não temos, é a nossa jornada, né? E a partir daí, tendo grande ganho de ter relatórios e reportes em tempo real, né, relacionados a projetos. Claro, a gente sabe que projetos, dependendo do estilo de projeto, principalmente projetos, né, waterfall tradicionais, a gente tem uma atualização, por exemplo, semanal de projetos, né? Então existe um timing para isso, mas tendo todas as informações numa mesma ferramenta, a gente consegue trazer novas possibilidades, quem sabe no futuro até de ter uma atualização em um tempo mais real, né, ou mais frequente, né, e quem sabe também ter um assistente que ajude os nossos gerentes de projeto a conseguir visualizar desvios muito antes disso ser realmente algo aparente, né, vir o famoso status amarelo ou status vermelho, né, que todo mundo tanto discute e evita, né, e busca evitar. Só de você ter uma base confiável de informação já te dá um avanço muito grande, porque acho que todo mundo aqui já sofreu com aquela história de ter um projeto grande, complexo, e você vai ter um status integrado, atualizado, às vezes 3 semanas depois da data que você coletou a informação. Sim. E aí é Excel para lá, é PPT para cá, e junta foto e não sei o quê, e quando o relatório ele vai finalmente para o diretor, ele já é jornal velho. E é isso que a gente tem que evitar a todo custo, principalmente num mundo onde as coisas mudam muito rápido e você quer tomar a decisão num ponto que você vai conseguir evitar que o farol vire amarelo daqui a uma semana se você tomar uma ação hoje. Exato, tem que saber com antecedência, antes do problema acontecer. E o que vocês veem com esse, né, com o uso já contínuo do Planisware, o que vocês poderiam categorizar que são as maiores vantagens já percebidas até hoje para vocês? Para mim, eu tenho tido uma boa facilidade em controlar o cronograma e comparar com o que a gente estimou. Como eu falei na nossa metodologia, a gente tem o projeto de Discovery, que a gente faz todo um levantamento, tanto de custo como de prazo, de uso de recurso. A gente apresenta isso, pega uma aprovação para entrar na fase de delivery, são os gates que o Daniel comentou, e aí a gente vai começar a executar. Como a gente sabe, nada que a gente planejou vai sair 100% como planejado. Vão haver desvios, seja financeiro, seja de prazo, seja de uso de recursos, e o Planner facilita muito em você comparar esse desvio, identificar caminhos para fazer algum tipo de trade-off, recuperar atrasos e voltar com o projeto a ficar verde, como a gente fala lá. Então, esse tipo de análise com o uso do Planner é uma análise muito mais rápida, muito mais fácil de ser feita. E padronizada. Ou seja, é algo fácil de você visualizar globalmente. Então, aí o idioma, não existe barreira, né, de idioma, porque na verdade está falando de informações, de dados, né? E pensando, né, em jornada futura, né, em nossa evolução, né, vem em mente a questão de padronização de tarefas, entender maiores ofensores, como eu disse, a parte de correlação, né, de dados e tarefas, assertividade, né, o próprio cálculo correto, né, do SPI, efetivamente, considerando tanto custos quanto um cronograma, o gerenciamento de recursos, que, como eu disse, a gente implantou, como a gente tinha comentado antes, a gente implantou faz pouco tempo e tem sido uma grata surpresa, extremamente bem recebido por todos, inclusive fora do PMO,
Não temos tido feedback de nenhuma forma negativa, inclusive até da utilização, da visualização. É uma forma simples, bem planilha, efetivamente, de conseguir fazer um gerenciamento de recursos com base numa disponibilidade já pré-estabelecida. Os gerentes de recursos, não só do PMO, e aí um feedback externo, né? Eles têm visto isso de uma forma muito positiva, porque finalmente eles conseguem justificar que não tem capacidade suficiente ou demonstrar isso. E de um ponto de vista do projeto, a gente consegue maior comprometimento dos recursos, porque a gente evita que eles estejam alocados em outras tarefas. Muitos dos recursos não estão 100% dedicados ao projeto. É o normal, né? É o normal. É o padrão. Então, por causa disso, a gente tem tido uma aceitação muito grande. Isso acaba gerando uma justificativa boa para os gerentes de recursos, inclusive, pedir mais recursos, poder dizer não. Como que a gente diz não para projetos? É uma dificuldade extrema, né? Tem uma pressão enorme. Como que a gente fala não num projeto? Não tem recurso, não temos disponibilidade. Isso a gente tem começado a ver antes de iniciar o projeto. E a gente está, obviamente, numa jornada, isso é novo, é recente, e tem melhorado muito isso. Nas fases, como o André bem comentou, a gente tem o Discovery, né, como um dos projetos, o Delivery, e dentro desses projetos nós temos outras fases que nós utilizamos como gate. Estamos entrando agora na melhoria desses gates com deliverables, com checkpoints para cada um dos gates, como uma forma da gente melhorar a qualidade dos projetos, né, e realmente minimizar os grandes desvios, né? Bacana, porque os gates vão fazer com que o projeto vá, a gente fala, amadurecendo a cada etapa e chegue mais bem preparado em etapas futuras, aonde você fazer uma mudança vai te custar muito mais caro. Exatamente. E vai te tomar muito mais tempo. E outro ponto importante que você comentou em relação a recursos, né? Eu até entrevistei um tempo atrás a minha amiga Miriam Moura, que foi presidente do PMI em Minas Gerais, e ela estudou muito a parte de gestão de portfólio, e ela trouxe um dado numa conversa nossa, que as empresas têm na média, não lembro a fonte agora, em torno de 2,5 vezes a previsão de projetos versus capacidade em recursos. E o pior é que fica... Pois é. A gente até sente que é até mais do que isso, né? Até mais que 2,5 vezes. E a grande dificuldade está no multitarefa, que aí acaba mascarando. Poxa, mas você tem o fulano, mas o fulano está em outros 10 projetos ao mesmo tempo. E a dificuldade que todo gestor tem, e eu sempre tive, e todo mundo sofre isso também, de conseguir demonstrar isso de maneira quantitativa para poder ter o suporte para conseguir mais recursos. Exatamente. Porque o ambiente é tão dinâmico e muitas vezes você não tem nenhuma estruturação da alocação que não fica fácil defender na frente do executivo que não quer aumentar custo, defender que você precisa de mais gente, né? Exatamente. Pô, até dizer não. Mas às vezes não é questão de mais gente. Falar, não, peraí, essa prioridade é maior do que o custo que isso vai gerar? Faz sentido a gente fazer isso agora efetivamente? Por que não aguardar? Qual a nossa lista de prioridades? Aqui, dos próprios palestrantes, o CEO falando de priorizar, concentrar esforços em menos demandas e nas mais prioritárias, né? Um forte aliado. O gerenciamento de recursos, resource management, dentro do Planner tem sido forte aliado nisso. Bacana. Isso me lembrou de outras experiências que eu tive, né? Uma época... chegava para o CEO e botava lá 5 projetos na tela e falava para ele, a gente tem que priorizar. O que daqui a gente pode tirar? E a resposta sempre era, nenhum. Inclusive, tem mais 2 que você tem que colocar. Exatamente. Mas quando você vai pedir mais recursos, se você não tiver bem embasado de quantos recursos você precisa para atender todos aqueles projetos prioritários, você não vai conseguir. Não vai. E o Planner ajuda nessa tarefa. Porque o gerente de outras áreas dentro do Global Technology, nós, gerentes de projetos, fazemos o request por cargo, por role. Então eu falo, eu preciso de um arquiteto de redes. E aí o gerente de redes pode designar qualquer pessoa, mas ele começa a saber quantos arquitetos de rede ele precisa para atender a demanda de todos os projetos. Essa visibilidade é muito importante para ele. Porque senão vai só na estimativa, acho que cada um vai gastar tantas horas em tais projetos, e no final acontece o que você falou. Ele vai ter 2,5 vezes mais projetos, mas não tem essa visibilidade. Uma frase que é muito falada dentro da ADM a gente sempre vai acabar com a nossa capacidade de recursos antes de acabar com o budget, ou seja, recursos
a gente sempre tem uma limitação sempre maior de recursos do que o budget. Por quê? Porque os projetos normalmente são justificáveis, eles têm um payback, existe um trade-off, claro, mas tem um payback dos projetos, tem um ROI justificado, tem um ROI aprovado. Então, a questão não é, muitas vezes, julgar o ROI, que é a dificuldade. A gente fica nessa briga de, é o ROI, mas esse ROI não é tão bom quanto o outro, então não vamos fazer. No final das contas, é o seguinte, não temos recurso para fazer tudo isso, mesmo que a gente tenha o ROI. Então vamos priorizar o ROI e focar no que realmente traz o maior resultado para a empresa. Excelente. Isso é o que tem acontecido. E isso você consegue fazer com informação de qualidade, porque aí você consegue colocar na balança, priorizar e botar recurso naquilo que importa, né? A informação é perfeita? Não, depende das pessoas, obviamente, mas é a jornada, faz parte da jornada. Faz parte. E como é que vocês veem o ponto que vocês citaram, né, da integridade dos dados e a qualidade da informação? Porque a gente vê hoje, falando em inteligência artificial, não tem como a gente extrair resultados ainda melhores se eu tenho dados que estão desconexos, estão perdidos, né? Então, como é que vocês enxergam o uso da inteligência artificial dentro desse ambiente? E para botar mais uma pitada com o tipo de projeto que vocês trabalham, que uma aquisição é diferente da outra, apesar de que talvez passe, aí estou chutando, tá? Por processos semelhantes e pelas mesmas disciplinas, mas são naturezas diferentes, isso também coloca um certo desafio nesse uso de lições aprendidas para que vocês possam automatizar ou utilizar a inteligência artificial. Como é que vocês enxergam isso hoje no cenário de trabalho de vocês? A ferramenta ajuda já nessa padronização de dados, no sentido que a gente acaba seguindo uma metodologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gates, a gente já tem alguns gates definidos. Eu não posso chegar lá e criar um gate que eu acho mais importante no meu projeto. Eu tenho que usar os gates da metodologia. Então, isso já vai fazer com que todos os projetos fiquem atrelados ao mesmo dado no que se refere a gate. A mesma coisa para recurso. Então, como eu te falei, eu solicito recurso por role. Eu tenho uma lista de roles. Eu não posso chegar lá e chamar uma role X de um jeito e um outro gerente de projeto chama de outro. Isso já vai fazendo com que o dado fique padronizado. Por isso fica muito mais fácil a gente analisar e mensurar. Inclusive, a gente está implementando ferramentas no ambiente de teste. Semana passada, o Danilo mostrou ferramentas que já vão analisar os nossos cronogramas dos projetos em tempo real para mostrar as atividades que eu tenho e fazer uma análise de qualidade. Se tem atividade já ultrapassada, se tem atividade para vencer semana que vem, que ainda não está numa porcentagem que deveria estar, mas isso eu só consigo fazer com dados padronizados. E a ferramenta permite implantar essas metodologias com dados padronizados. É isso que a gente tem visto lá com a utilização do Planejamento. A gente ele está falando do DQA, né, Data Quality, Data Quality Analysis. Ainda não é a ferramenta de AI do Planisware. Acho que é um passo ainda antes do AI, mas eu entendo que a inteligência artificial também ela potencializa, né, assim, que é o que você está comentando, foi a minha interpretação. Ela potencializa essa não só análise de qualidade, como também pode trazer sugestões adicionais para o próprio gerente de projeto e ajudar na tomada de decisão, né? Eu acho que esse é o grande ganho do AI. Claro, dado uma base de dados idônea, né, que tem informações idôneas, que sejam informações coerentes para extrair o melhor disso e trazer essas recomendações. Quiçá em algum momento fazer alguma recomendação de ação até antes da gente ver que realmente tem um desvio, né, ou um desvio significativo. Às vezes não é significativo o suficiente, você olha o SPI, não, tá ok, o projeto está dentro da tolerância, isso está ok, mas tradicionalmente, quando eu tenho atraso numa tarefa X, né, isso significa que esse atraso nunca é exatamente aquilo que a gente imagina. Ele é maior do que o nosso buffer, por exemplo. Então, de repente, é o momento de tomar alguma ação. Eu vejo o grande ganho do AI, como eu já comentei, essa correlação de informações, entender qual informação, que evento está correlacionado a outro e ajudar na recomendação de ações para correção de trajetória. Bacana. E para a gente fechar, o que vocês enxergam de desafios agora para o curto e médio prazo e como é que o bom uso da tecnologia pode nos ajudar a fazer projetos melhores? O maior desafio, como eu disse, e de todos os projetos, é cultural. É uma mudança cultural, inclusive interna na empresa. O maior desafio é a evolução do nosso modelo, da nossa governança de gerenciamento de projetos. Esse, na verdade, é o fator limitante, né? A nossa evolução, ou o que a gente enxerga como as melhores práticas
que funcionam dentro da ADM como empresa. Então, pavimentar, né, criar esse caminho, né, e trilhar ele efetivamente, e esse aprendizado contínuo para a gente evoluir na utilização da tecnologia e essa tecnologia chegar num ponto de efetivamente potencializar ou exponencializar o nosso resultado e o nosso valor. Então, esse eu vejo como o maior desafio cultural, a mudança cultural interna, inclusive uma empresa global, tem muita gente para convencer da empresa, para a gente ter essa evolução. Mas estamos caminhando firme e forte. A nossa área do PMO, uma das áreas que teve as maiores mudanças dentro da empresa nos últimos 2, 3 anos. A gente não tinha, eu diria que quase 90%, 80% da nossa governança foi criada este ano, talvez, implementada este ano. Um desafio, hein? Sim. E potencializada cada vez mais por uma ferramenta. Então, acho que isso já diz bastante sobre os benefícios. São palpáveis, acho que essa é a questão. A ferramenta torna essas informações, né, esses eventos palpáveis e a mudança palpável. Ela acaba sendo mais natural, mas o desafio é cultural. Um ponto que eu acho muito relevante é essa questão da velocidade com que a gente vai precisar fazer as coisas, fazer as mudanças acontecerem. A gente viu a Flávia, CEO da Adidas, falando na abertura do evento que o planejamento das empresas tem sido para cada vez um espaço de tempo menor. Eram 10 anos, passam para 5, às vezes 3, e os projetos não podem demorar muito mais que isso. Então, vai ser muito importante a gente ter ferramentas que nos tragam essa padronização, nos tragam essa agilidade para fazer os projetos em um espaço de tempo menor. A gente falar de AI, por exemplo, surgiu há 2 anos com o ChatGPT, foi o grande boom, onde popularizou. Hoje em dia a gente tem 100 ferramentas, 200 ferramentas de AI para diferentes tópicos. Não é mais só chat, você consegue ver imagem, vídeo, fazer tradução em tempo real, enfim, milhares de ferramentas de AI. E a velocidade que isso aconteceu é muito rápida. Então, o desafio para o gerenciamento do projeto vai ser atender essa velocidade, essa necessidade de velocidade que o mercado traz nas mais diversas indústrias. Independente se é negócio, se é hotelaria, se é tecnologia, o gerenciamento de projeto vai ter que acompanhar essa velocidade, porque senão a gente vai acabar ficando para trás. Com certeza. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Project Podcast. Agradeço, foi um prazer participar e contribuir de alguma forma. Daniel, foi um prazer. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Olha só, pessoal, que é importante, né? O uso da tecnologia para melhorar a gestão dos nossos projetos, partindo de dados confiáveis, uma base integrada, tudo isso podendo ser feito dentro da mesma ferramenta. Falamos aqui do uso do Planisware e dos seus benefícios em projetos tão complexos como integrar operações adquiridas e muito mais. Então, fica aqui o convite para conhecer mais sobre as soluções que a Planisware traz para o ambiente de projetos. É a nossa parceira aqui para participação dentro desse evento. Se você gostou, não deixe de seguir o canal, curtir os nossos episódios, indicar para outros profissionais, e eu te espero aqui na próxima entrevista do Capital Projects Podcast, diretamente do Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo. Vamos juntos?